Amém? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tem uma live diferente. A Isabela Caproni, ela é estagiária da nossa, da Ambiente Amigo, e ela vai me entrevistar, né, Bela? Sim. Tem uma característica interessante aqui da senhorita Isabela, é que ela é minha filha e está fazendo arquitetura, e ela vai fazer algumas perguntas aqui para mim, né, Belinha? Você pode É bem difícil não ficar te chamando de mamãe o tempo inteiro, mas eu vou tentar chamar de chama Jimson. de mamãe, se caso Chama. é. Você quer fechar? Você pode começar as coisas? Pode. Deixa eu ver. Bom, aqui ó, eu não estou conseguindo mexer nesse celular. Aí se você puder entrar nele e me entregar, me ajuda. Entrar aqui no Instagram e me entregar. Mas eu acabei de falar. Aqui, gente, é o seguinte, né? A Isabela, ela está fazendo arquitetura, minha filha, e nós temos aqui a nossa produtora que está aí por trás, não das câmeras, por trás do celular, né? Que é a Carolina, que é a minha filha também. E ela é produtora mesmo, porque ela entende de cinema, de jogos, de uma quantidade enorme de coisas, e ajuda a gente nessas coisas todas, né, Carol? Aí no que for, assim, ela vai dando, a voz que vier do fundo é da Carolina. Tá fazendo seu papel de mãe de me deixar sem graça. Também. Mas eu vou deixá-la sem graça também com as minhas perguntas, mas vamos lá. Vai, Bela. Primeiramente, eu acho que a ideia de fazer uma live em formato de entrevista foi principalmente porque a gente já tem feito essas lives, né? Eu tenho participado da produção, feito essas lives de tentar trazer um conhecimento, ensinar alguma coisa. E acaba que eu particularmente acho que uma das partes mais gostosas de aprender alguma coisa é a gente entender como que assim, o nosso mestre, né? Como que o nosso tutor, como que ele chegou nas conclusões, como que a mente dele funcionou para ele chegar ali e qual que é a trajetória, né? Então, eu acho que essa entrevista, nessas perguntas, vão servir tanto para os profissionais de saúde que seguem aqui o escritório, para entender como que esse trabalho funciona, entender mais a fundo como que ela trabalha com isso, e também para estudantes de arquitetura, para profissionais da área de arquitetura, profissionais de design, qualquer uma dessas áreas, eu acho que vai ser bem interessante. Já posso falar, Bela? Ok. Posso responder? Eu não falei nada, não perguntei nada, pode responder. Então, pode perguntar. Tá. Primeira coisa é quanto tempo que você é formada. E uma coisa, você é formada em arquitetura e engenharia, né? Então você se formou arquiteta e engenheira. Engenheira arquiteta. Engenheira arquiteta. E saber assim, como que você saiu dali da faculdade de arquiteta e como que disso você passou a trabalhar com clínicas, hospitais, como que foi essa trajetória de sair de uma arquitetura tão tradicional para uma coisa assim, que poucos profissionais tentam achar. Eu dei uma aula agora há pouco para veterinários e me perguntaram a mesma coisa. Não sei se você viu a aula do curso do professor Gioso. E me perguntaram por que a arquitetura que a gente trabalha no escritório é tão diferente. E como é que chegamos nisso no escritório? Eu digo chegamos porque ali tem uma equipe, né? Ao todo somos 10 pessoas e a gente vai construindo isso juntos. Eu entrei para a arquitetura muito jovem, saí, quando eu formei eu tinha 21 anos. Então eu saí sem saber muita coisa, né? Igual você está fazendo a arquitetura agora, você vê que a gente sai meio perdido. E fui trabalhar por acaso, né? As coisas vão acontecendo por acaso na vida da gente. Eu fui trabalhar por acaso numa construção de um hospital. Bela, só dá uma conferida se as pessoas estão escutando a gente direitinho. Você está ouvindo tudo direitinho, né? Vou olhar aqui. Aí eu fui trabalhar na construção de um hospital. Achei bem interessante a construção, mas lá eu trabalhava como engenheira, chamar contadora de obra. Fiquei lá durante 1 ano. Quando eu vim para Belo Horizonte, também por um acaso da vida, comecei a fazer projetos de lojas de shopping. Aí teve um ano que eu cheguei a fazer 32 projetos de loja. Eu trabalhei fazendo lojas durante 6 anos. E aí acontece o seguinte, se você faz uma loja e o cliente gosta da loja, aí vem um amigo dele que vê a loja, acha bonita e chama você para fazer, e um cliente vai indicando para o outro e eu fui fazendo loja. Só que eu achava lá, né, porque eu era muito novinha, eu comecei a achar que aquele mundo não era o meu. Você me conhece muito bem, eu não sou muito glamour dessas coisas de, sabe, é um outro mundo, é uma arquitetura diferente que não era exatamente a minha.
eu queria alguma coisa, eu queria mais, e eu não sabia exatamente mais o que eu queria. E um dia tocou o telefone no escritório, e eu dividi o escritório com um engenheiro, calculista, acho que isso você nem sabe. Tocou o telefone no escritório e perguntando para ele se era ele que tinha feito o projeto de um hospital de uma cidade do Norte de Minas. E ele falou assim, foi eu. Aí passaram o telefone para o prefeito de uma outra cidade do Norte de Minas, falando, olha, foi ele que fez o projeto. Só que o prefeito achou que ele tinha feito o projeto de arquitetura, entendeu? E aí virou uma confusão danada. Ele olhou para mim e falou, Su, quer fazer um projeto de um hospital? Aí eu falei, uma inocência que impressionante. Eu falei, quero. Eu sou arquiteta, eu faço, me dá aí o projeto do hospital. Eu só fui descobrir que eu não conseguia fazer o danado projeto do hospital depois que o contrato estava assinado com o prefeito. Eu e Carmen, né, Carmen, se você estiver aqui me assistindo, Maria Carmen, por favor, faz aí, mostra o tanto que a gente sofreu com isso. A Carmen é minha parceira já há 30 anos, que a gente trabalha juntos, ótima arquiteta, sabe? Aquele tipo assim, a melhor arquiteta que eu conheço. Aí vamos nós duas fazer o projeto do hospital. Aí, na hora que leva para a vigilância, a pessoa da vigilância, ele só não chorou no projeto, porque, Isabela, imagina uma coisa, sabe? Pessoa que nunca fez um hospital, tentando fazer um hospital, reformando uma casa, que era o que o prefeito queria. Aí, seguinte, como a gente não sabia fazer, a gente foi procurar onde é que a gente aprende isso, porque senão a gente já passa muita vergonha na vigilância sanitária. Aí nós fomos achar um curso na USP. Essa é uma das perguntas que eu tenho. Qual é a formação que você precisaria ter para fazer um hospital? Qual é a diferença disso para uma cultura tradicional? Por que você não pode só... Mas aí eu vou te contar um detalhe. De casa para o hospital. Um detalhe bem interessante. Aí vamos eu e Carmen fazer um curso na USP, toda terça e quinta, durante meses. Nós demoramos 14 meses fazendo o projeto do hospital. Esse tempo a gente estava fazendo o curso na USP de especialização para trabalhar com hospitais. Só que detalhe, se o De Filippo, que era aqui na época, o De Filippo e a Maria de Lourdes, que eram os diretores da fiscalização da vigilância sanitária, não tivessem ajudado a gente, porque eles eram muito, muito exigentes e muito, muito bons, todo mundo tinha medo deles, só que a gente ficou tão desesperado com um projeto que a gente não sabia fazer, que nós chegamos para eles e falamos, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Então, de 15 em 15 dias, a gente ia lá, mostrava o projeto, eles rabiscavam o projeto inteiro, a gente saía de lá meio desnorteada, andava pela Savassi toda sem rumo. Aí, ali que a gente aprendeu a fazer dela. Não foi sabe, ótimo, foi ótimo ir para lá. A gente ficava terça e quinta e quarta-feira a gente ficava lá o tempo todo discutindo o projeto. Então a gente aprendeu muito. Mas o que ensinou muito foi o fiscal rabiscando o projeto da gente. 14 meses depois que a gente começou o danado do projeto, eles chegaram pra gente e disseram o seguinte, a gente achou que vocês não iam conseguir. Vocês estão de parabéns, ficou perfeito, mas a gente achou que vocês não iam conseguir. Aí a gente saiu de novo andando desnorteada pela Savassi, naquele tipo assim, não estou acreditando que o projeto está pronto. Aprendemos demais várias coisas, inclusive que a gente tem que prestar atenção em contrato, porque nós aprendemos muito fazer o projeto do hospital e não recebemos nada de dinheiro. O prefeito pagou uma parcela, não pagou as outras, porque teve os problemas dele lá. Eu sei o seguinte, a gente teve muita experiência, ganhou, não ganhou muita coisa não. Mas aí, como a gente já estava fazendo o hospital, é muito difícil a pessoa da idade que a gente tinha ter um projeto de hospital, um hospital inteiro. E é lindinho, até hoje ele é lindinho. Infelizmente não foi construído, porque eles ficaram sem verba. Aí, a gente tinha esse projeto, nós fomos chamados para fazer a reforma. Esse canto é o meu calopsita, que implica de imitar sabiá. Aqui parece uma fazenda, tem um gato dormindo aqui, então isso é tudo muito normal. Aí a gente foi chamado para fazer a reforma de um bloco obstétrico de um hospital, depois de do bloco cirúrgico, de uma parte de enfermaria. E lá a gente ficou conhecendo os médicos que gostaram do nosso trabalho, que tem isso também, né? Você fazendo um trabalho, você tem que criar a oportunidade de conhecer as pessoas, de fazer relacionamento, de criar laços. E a gente foi criando esses laços com os médicos dos hospitais que a gente fazia. E aí chega um médico e fala, vocês fazem clínica?
Ele tá adorando participar da live, né? Esse é o Coco, gente. Daqui a pouco tem mais 2. Daqui a pouco eles entram cantando. É bom que é ilegal ter sabiá, mas não é ilegal ter uma calopsita que imita sabiá. Isso é estratégico. Então, tudo na vida a gente tem que ter estratégia. É estrategicamente. Se vier alguém aqui achando que é um sabiá, vai levar um susto, porque é um sabiá com topete. Mas, então, os médicos começaram a gostar muito do nosso trabalho. E aí, eles perguntaram se a gente fazia clínica. Só que a norma para se fazer hospitais, ela é a mesma que a norma para se fazer clínicas. E na norma não fala muito de clínica. Então a gente foi de novo lá para definir. Eu achei muito bom ressaltar também, que eu até peguei um pedacinho da sua aula aí, o Gugu estava dando essa aula. Mas é que a arquitetura de hospitais e clínicas, pelo que eu conheço, do pouquinho que eu conheço, já dá para ver que é uma coisa cheia de regras, cheia de números, cheia de métodozinhos. Só que ainda assim, você conhecendo tudo isso, você conhecendo todas as regrinhas, ainda tem muita coisa, questão de bom senso e conhecimento empático, né, com as pessoas. Então é isso que eu tô falando, você construiu não só o conhecimento técnico, como também uma coisa que você vai aprendendo com essas experiências. Se você for conversando com as pessoas, que aí você fica brincando, né, Isabela? Eu tenho 54 anos, né, Isabela? É que eu falo isso, ela fala, lá vem você de novo, mãe, com esses 54 anos. Mas é verdade, se você vai conversar com uma pessoa que já viveu um punhado de coisas, ela tem um motivo para ter chegado em onde ela chegou na vida dela. Então, a gente começou a fazer clínicas porque os médicos pediram. E eles pediram porque as pessoas não sabiam fazer clínica, não está escrito na norma como que se faz clínica. Então, você tem que entender a norma de hospitais para você entender como você vai defender um projeto que é de clínica. Que ele não precisa ser daquele tamanho que pede na norma. Quando apareceram os dentistas, aí eu achei que eu ia ficar maluca. Eu falei, agora danou-se, porque eles falavam em compressores, em canetas, coisas que eu não entendi. Só que o que você está perguntando ainda é uma outra coisa, né? Lá no hospital, quando falaram assim, tá ok, o hospital tá pronto, que cor que ele vai ser? Eu travei. Porque me deu uma travada, não está escrito na norma, mas me deu uma travada assim, o hospital que eu projetei não vai ser branco. Aí me deu aquela trava e eu falei, bom, se ele não vai ser branco, que cor que eu vou falar? Eu não posso falar para o meu cliente que eu quero que o hospital seja verde, só porque eu gosto de verde, ou porque eu gosto de azul, eu falei, então vai ser azul. Aí eu comecei a estudar, só que é estudar cores e formas. E o que as cores e as formas, elas trazem como sensação para as pessoas. Para eu poder justificar para o cliente de por que eu ia colocar uma coisa diferente do branco. Só que na época não tinha Google. Não tinha. Então era mais ou menos assim, uma pessoa viajou para os Estados Unidos, aí eu para a Inglaterra, porque de outra língua eu não ia conseguir saber, não ia ler, né? Então, tipo, vai ter que ser em inglês. Aí eu falava, olha, se você achar lá um livro que fala de cores, ou que fala de não sei o que, traz para mim. Então, aí você vai ver, né? A Isabela de vez em quando fala assim, mãe, aqui tá cheio de livro, vamos levar para o escritório. De vez em quando o pessoal do escritório fala, aqui tá cheio de livro, vamos levar um pouco para sua casa? Então eu acho que eu preciso de uma biblioteca, porque foi ali que eu aprendi muita coisa, estudando os livros. Mas, aí tem a história, né? Comecei a estudar. Então o efeito do azul, o efeito do verde, nisso o hospital foi abandonado, porque não teve verba, não foi construído, e eu continuei aprofundando nisso. E um dia me chamou muita atenção, porque eu comecei a dar aula e fazer palestras para profissionais da área de saúde, que é daí que eu conheço os meus clientes, e eu faço projeto no Brasil todo. Aí, fazendo essas palestras, eu fui convidada lá pelo Grupo Caproni para fazer consultorias para os alunos. E eu ainda era muito nova. Aí eu pensei, gente, e se a pessoa me perguntar uma coisa que eu não sei? Sabe, deu aquela taquicardia assim, tipo, e se perguntar? Aí eu falo, poxa, essa parte eu não estudei ainda. Fui com o coração na mão. Aí eu percebi o seguinte, as coisas que eles me perguntam, eu sei. Então isso eu sei mais do que eles. Aí agora eu já atendi mais de 4.000 consultorias, é difícil chegar uma pessoa com uma pergunta que eu já não tenha visto, né? Mas por que eu estou te contando isso, Beto? Um dia entrei numa clínica de dermatologia maravilhosa. Sabe aquele tipo maravilhosa? Para quem conhece pedra, é assim, branco Carrara, é um branco com uns veios cinzas, misturado com Nero Marquina, que é uma outra pedra que é o contrário, ele é preto com os veios brancos, tudo muito caro. Umas cadeiras Le Corbusier lindas, maravilhosas, aquilo que o arquiteto bate o olho, sabe, brilha, sai faísquinha, assim, estrelinha. Eu olhei e falei, gente, que lindo isso aqui. Só que na hora que eu olhei mais pro lado, eu falei, tem uma coisa errada aqui. Tinha um senhorzinho
sentado, chinelo de dedo, roupa bem desgastada e sentado todo encolhidinho na tal cadeira Le Corbusier. Aí eu pensei, gente, que é isso? O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Aí na hora que eu fui ver o que estava acontecendo, a médica, ela tinha uma clínica simples, que atendia aquele senhorzinho e o pessoal daquele público ali. E ela contratou um arquiteto, pediu para fazer uma clínica dos sonhos dela e fez a clínica dos sonhos. E aquele senhor, eu sempre falo nas aulas o seguinte, ele não se mexia. Eu acho que a impressão que ele tinha é que ele se mexesse um pouquinho mais, ele podia estragar aquela cadeira e ele ia passar o resto da vida pagando a cadeira, sabe? Tipo assim. Então eu comecei a perceber, além da vigilância sanitária, além das cores, além das formas, existe isso aí do público-alvo. Aí eu comecei a estudar marketing de experiência. Então a questão dela é a seguinte, qual é a formação? Uma coisa que eu tenho certeza, o que diferencia um profissional não é a profissão principal dele. Por exemplo, o que diferencia um arquiteto não está na arquitetura, está fora dali. Aí, por isso que agora eu estou fazendo o curso de psicologia, estou terminando a faculdade de psicologia. Por quê? Porque eu tenho que entender a pessoa que usa os meus projetos. Sim. Então, esse aqui é o caminho. Aí, cada coisa foi acontecendo, porque eu sou muito observadora. Então, eu vou observar, e é uma característica minha, eu observo e pergunto, por que aconteceu isso? Então, nesse caminho. Eu acho até para detalhar um pouquinho mais, porque assim, tem uma lista de coisas que ela é aqui, que é o seguinte: é especialista em arquitetura estratégica, ciência do comportamento, lógica do consumo, semiótica e marketing de experiência. Que acaba isso, que tudo aqui foi o que ela foi contando que... Isso denuncia lógica, a idade. Né? Isso denuncia a idade na arquitetura, o 54, mas é bom que eu já assumo logo no início para a pessoa não precisar fazer conta, porque se começar a fazer conta aí a coisa desanda. Mas vamos ver, o que é arquitetura estratégica? E como que isso, por que isso é importante, principalmente? Pois é, então assim, vamos pegar cada pedacinho e vamos ver por que é importante, por que eu fui por esses caminhos. Eu sou o tipo de pessoa que eu adoro ler. Aí eu leio um livro e vou olhar lá na bibliografia do livro de onde que aquele livro tirou as ideias. Aí na bibliografia eu descubro outro livro, aí eu vou nesse caminho, né? Então, a semiótica, eu nem sabia que o nome era esse, sabe? Um dia me falaram assim, isso já tem alguns anos, então vou convidar você para fazer uma palestra a respeito de semiótica. Eu falei, como? Eu não sei. Não vou fazer uma palestra de semiótica, eu não sei falar disso. Não, como não sabe? Você não trabalha com isso? Aí passei mó carão, por quê? Eu estava estudando formas e cores, mas eu nunca tinha ido para semiótica mesmo, tipo, eu vou estudar semiótica. Nunca tinha parado para pensar. Eu estava vendo o que é prático para eu usar aqui. Se eu mudar tal cor para tal cor, que efeito que dá? Então, na hora da consultoria, e teve muita gente muito corajosa, né, junto comigo, imagina lá, eu bem jovem, estudando essas coisas, aí chega uma pessoa e eu falo, olha, pesquisas dizem, né, olha só, pesquisas dizem que se você mudar tal cor para tal cor, por exemplo, se você mudar o vermelho para verde num ambiente, você muda o sentimento da pessoa, de nervoso para tranquilo. Aí, eu estava conversando com médico e dentista, tá? Então, porque veterinário chega depois. Aí, eu falo para ele, você tem coragem de mudar a sua parede? A parede estava lá vermelha, isso é um caso mesmo. Você tem coragem de mudar? Porque eu sempre fui muito sincera com a pessoa, não vou falar, olha, eu já fiz. Eu falei, nunca fiz, mas se você quiser fazer e depois me contar o que acontece. Aí tinha gente com coragem, tipo assim, sabe, eu acho que o dinheiro estava sobrando, uma lata de tinta não era muito difícil, aí fazia. E eu tinha clínicas que tinha câmera, já tinha câmera de segurança filmando. E aí eles começaram a observar e viram que o comportamento dos clientes mudava. Ou então os clientes começavam a comentar com as recepcionistas e com as faxineiras, que o cliente comenta com essas pessoas que ele considera mais simples, que não são riscos para ele, né? Aí o cliente começou a comentar que, olha, que está mais gostoso, está mais tranquilo, que gostoso que está aqui. Então eu comecei a acreditar nas pesquisas também, porque até então eu fiquei, isso vai ver que não é verdade. Então foi assim, cada coisa que eu conseguia, eu falava, nossa, deu certo, eu vou tentar essa outra. Nossa, agora deu certo, vamos tentar essa outra. E o tentar não é que eu estava fazendo a pessoa, vou fazer essa pessoa de cobaia, não. Eu perguntava para ela, sabe, ainda falava, era de graça a consultoria, né? Aí eu falava para ela, olha, a única coisa que eu te peço é que me retorne contando o que aconteceu. Inclusive, eu acho que eu já te contei dela, mas vou contar aqui que eu acho isso divertido. Lá pelas tantas, essas coisas de consultoria, né?
chega um dentista que me mostra uma foto que na sala clínica tinha uma parede que era roxa. Já te contei essa história? Acho que não. A parede roxa. Você contou pra mim. Acho que eu contei pra Carol. Aí eu olhei pra ele, olhei pra foto e falei assim, seus clientes conversam de religião com você? Aí ele deu uma... Ué, como que você sabe? Porque eu tinha acabado de olhar a foto e perguntei isso. Aí ele falou, como que você sabe? Eu falei, primeiro me responde. Conversam de religião com você? Assim, olha, o pessoal me traz santinho, pede pra rezar terço aqui junto comigo. Eu falei, quem que escolheu essa parede, essa cor? Foi você ou foi um decorador, uma decoradora, um arquiteto? Ele falou, não, fui eu, porque eu adoro violeta. Aí eu falei, então, deixa eu arriscar. Você é uma pessoa mais esotérica, que gosta, que acredita em várias coisas. Ele falou, sou, como é que você sabe? Eu falei, bom, agora eu posso te contar. Nas pesquisas sobre cores, foi levantado o seguinte, e é por isso que eu estou te perguntando, para confirmar se a pesquisa tem razão, que mais de 5, 10 minutos olhando para uma cor, quanto mais a pessoa for sensível, mais vai fazer efeito para ela. Então, olhando para o violeta, não existe nada no mundo do tamanho de uma parede que seja violeta. Aí ele é que falou, mas tem os campos de lavanda. Eu falei, mas o campo de lavanda foi o homem que plantou. Ele plantou e pôs, a lavanda não ia crescer daquele jeito lá. Aí eu falei, olha, o violeta é uma cor de outro mundo. Então ela eleva o seu pensamento à fé que você acredita. Se a pessoa olhando para o violeta, ela lembra da fé que ela acredita, e eu estou aqui do seu lado, quer dizer, eu olhei para o violeta, lembro da minha fé. Você está aqui do lado, Isabela, que religião que é a sua mesmo? Vamos rezar um terço? Vamos te dar um santinho? Aí eu falei para ele, se isso não te incomoda, ele falou, não me incomoda de jeito nenhum, inclusive eu gosto disso. Eu falei, se não te incomoda, deixa. Agora, se fosse um decorador que tivesse escolhido, e ele não soubesse por que as pessoas estavam fazendo isso, e ele não gostasse, então a gente troca. Troca a cor, muda o assunto. Então eu fui fazendo desse jeito, né? Fui fazendo assim, eu dava um passo, estudava, dava um passo, olhava, isso acontece de verdade? Porque muitos dos livros que chegaram para mim, na 15ª página, eu vou assim até página 15, aí começa a falar umas coisas que não tem nada a ver, eu falei assim, não tem coragem de explicar para a pessoa desse jeito, eu jogava fora. Tava em inglês, tava não sei o que, livro custou caro, vai pro lixo, lixo não, né? Doava para alguém que a pessoa podia querer ler alguma coisa, aprender inglês lendo o livro, mas eu não ia ler aquele livro. Então eu queria saber, tá ok, então tem uma lógica? Tem, então vou testar. E a mesma coisa com as cores, com as formas. Por isso que eu nem sabia que era semiótica. Agora, a arquitetura estratégica que você falou, eu fui percebendo o seguinte, se eu consigo um resultado, e esse resultado é o que eu planejei, tipo, eu quero que a pessoa fique mais tranquila, eu quero que a pessoa chegue aqui e deixe um pouco do peso da vida dela lá fora, que é isso que a gente quer quando faz uma clínica. E se eu consigo isso, então eu tracei um objetivo e tenho um caminho para chegar nele. Isso é estratégia. Acho que o detalhe disso que é importante é que a grande diferença assim, da arquitetura que eu vejo você fazendo e outras pessoas fazendo é que geralmente, não vou generalizar, mas eu acho que as pessoas têm muita ideia de arquitetura é uma coisa que foi feita para ser belo apenas. Você vai reformar sua casa por quê? Você quer que sua casa fique bonitinha. Você vai reformar sua clínica porque você quer que sua clínica fique bonitinha, fique aquela coisa que você pode postar no Instagram e todo mundo vai curtir. Mas eu acho que a questão aqui que a gente trabalha, quer dizer, você trabalha no escritório, é não focar só nesse belo de bonito, aquela coisa que dá pra você postar na internet e ganhar uma de curtida, mas um belo que traga aconchego para as pessoas. É um belo que vá no individual de cada um e não um belo para atingir essa massa assim meio... Isso é o que agora, né, porque a gente começou, eu falo a gente, porque eu tive a ajuda de muita gente nesse processo aí. Há mais de 20 anos, 95. Em 95 era difícil alguém falar de neuroarquitetura, arquitetura sensorial, que agora está até mais comum. Mas a arquitetura estratégica, ela é usar a neuroarquitetura, usar a arquitetura sensorial, a psicologia ambiental, que é onde a arquitetura encontra com a psicologia, usar a semiótica, a lógica do consumo, a ciência do comportamento, o marketing de experiência, essas coisas todas. Aí você olha, desses conhecimentos aqui, o que me leva no caminho, no objetivo que eu quero. Então você pensa ali e fala, isso aqui que eu preciso agora, e coloca.
Então, o que estava na aula de veterinária, né, que eles acabaram de me perguntar, essa questão do bonito. Ele pode ser bonito, mas pode não ser adequado. Então, pode ser bonito, que saiu na foto, mas não é adequado. E se não é adequado, não traz retorno. E que retorno é esse? Inclusive, Bela, tem uma outra coisa que eu acho bastante importante, até se tiver estudantes de arquitetura, né? Que eu até falei, pode ser que sirva para as pessoas da sua turma, por exemplo. Se eu quero chegar a um objetivo e eu chego em outro, tem alguma coisa errada, né? Então, se eu fiz o projeto de uma loja, ela ficou maravilhosa, ela é linda, saiu na revista, mas ela não vende e ela vai fechar porque ela não vende, desculpa, o projeto é errado. Por mais bem feito que ele tenha sido feito, por mais bem detalhado, por mais que ele tenha merecido um prêmio, mas se ela não cumpre o que ela nasceu para cumprir, o projeto está errado. Então, a gente tem que ver o seguinte, onde é que eu quero chegar e o que é que eu vou usar para chegar naquele ponto. Aí você vai ter que descobrir várias coisas. Quem é, por exemplo, um projeto de casa, eu nunca fiz casa, não é a minha praia, né? Mas se eu fosse fazer uma casa, não vou também, né, que eu não conheço, mas se eu fosse, eu tenho que conhecer quem mora lá. Então, eu tenho que conhecer. Ah, a pessoa dorme muito? Poxa vida, eu tenho que levar isso em consideração. A pessoa, sabe, passa a noite acordada trabalhando, a pessoa tem 8.000 livros, eu tenho que levar em consideração o que ela é. E o que me incomodava muito na minha faculdade de arquitetura é que eu entrei muito novinha. Então eu fico pensando, sabe, a pessoa saiu lá do interior, vem pra cá, muito novinha, aí o professor manda fazer uma casa. E eu estava fazendo a casa, e aí eu perguntei, mas e esse quarto? Não vai ficar, tá desconfortável, acho que tem um problema nesse quarto. Aí ele falou, não, você não vai preocupar com isso agora, porque a gente está definindo um partido, era macro, e eu estava pensando no micro. Eu cheguei até a pensar assim, será que eu sou decoradora? Na época não era design de interiores. Será que eu sou decoradora? Eu não sou arquiteta? De repente, porque eu quero mexer onde a pessoa está. O que a pessoa vai sentir aqui dentro? Eu quero preocupar com isso antes de fazer a casa. E não podia. Então, depois que eu saí de lá, aí eu falei, eu vou arrumar outro caminho na minha vida e vou fazer diferente. E acabou transformando nisso, e que é o que eu estava comentando hoje na aula dos veterinários, que de onde vêm os meus clientes? De indicação de outros clientes. E como é que eles indicam? Eles indicam assim, é uma arquitetura diferente que dá retorno financeiro. Olha que legal. Aí, vou falar rapidinho, Bela, eu falo pra caramba, mas, né? Por que eu me incomodei de o meu hospital ser branco? Isso, de vez em quando, alguém me pergunta, mas por que te incomodava? Por que você não quis que ele fosse branco? É tudo da vida, é a história da vida da pessoa, né? O que eu estou estudando agora na psicologia também. A gente é o que a vida da gente transformou a gente, né? Quando eu tinha 8 anos, eu fiquei internada 2 meses no hospital, entre a vida e a morte. E o branco do hospital, o cheiro de remédios, o tipo de iluminação, tudo aquilo me fazia um mal danado. Eu achei que eu ia morrer e aquilo ali pra mim, eu imaginei o seguinte, quando me perguntaram que cor que é, eu falei, eu não quero que outra criança passe nesse hospital que eu estou projetando o que eu passei. Eu não quero. Então eu vou fazer diferente. Então é isso. Aí por que eu fui buscar tudo diferente? Eu não quero que a pessoa fique mal aqui. Porque eu não quero que aconteça com a pessoa o que aconteceu comigo. Sim. Né? E uma outra questão. A minha irmã, ela 3 anos mais velha que eu, paralisia cerebral severa, não fala, não anda, né? Eu perdi ela esse ano, 3 anos a mais. Então eu convivi com ela 54 anos. Com ela eu aprendi muita coisa. Quando a gente era pequena, a gente ia junta pro APAE. Você sabe o que é APAE? APAE é onde na época fazia fisioterapia de crianças com deficiência. E lá eu tive que desenvolver empatia. Porque não tinha outro jeito de comunicar. Então me incomoda muito. Por que aquele senhor sentado? Eu podia ter simplesmente visto um senhor sentado lá e pronto, tá? Só que eu senti, sabe, gente, deve estar muito incômodo para ele. Então eu desenvolvi isso. A empatia em cima do convívio com a minha irmã. E eu tenho uma dificuldade enorme com ambientes que causam mal-estar por causa dessa situação que eu vivi quando eu tinha 8 anos. E tanto que isso é importante para uma área, justamente a área hospitalar, a área de clínicas, que é quando a pessoa geralmente já não queria muito estar ali.
Então, a não ser que seja um procedimento estético, já é um sonho, mas agora no hospital... Procedimento estético, você falou tudo, porque eu escuto isso com uma certa frequência. Nas aulas as pessoas falam, não, Suelena, você fala que a pessoa chega com um sentimento ruim na clínica, mas se ela tiver sentido dor, ou se estiver acompanhando alguém que ela gosta muito, que está com problema de saúde, mas aí falam, mas e se for um procedimento estético? Tipo, eu tenho o sonho de mudar meu nariz, sabe? Eu tenho o sonho de afinar minha cintura. Vamos combinar dela? Se a pessoa estivesse bem demais da conta, por dentro também, isso não ia fazer a menor diferença. Porque a pessoa acha que ela vai mudar o nariz ou afinar a cintura, a vida dela vai mudar, sabe? Aí depois que ela faz isso, ela percebe, poxa, não mudou nada, quem sabe se eu mexer a orelha, sabe? Quem sabe, é até por isso que dizem que a pessoa não fica numa plástica só, ela acaba fazendo outras. E isso eu estou vendo muito lá na psicologia. Então existe uma angústia, né? Ou uma dor. Ela é física ou ela é psicológica. A pessoa não foi na clínica passear. Não é a mesma pessoa que vai num shopping, por exemplo. E a arquitetura tem um poder tão grande que eu posso criar um conforto da mesma maneira que eu posso criar um desconforto. Não tem nada errado. Mesmo criar o desconforto, não está errado. Pode ser o correto para aquela situação. Pode ser o correto para aquela situação, por exemplo, está sendo feita uma montagem para criar desconforto, que, se não me engano, é aqui em Inhotim, que é um memorial de Brumadinho. Então, é para criar desconforto, é para você entrar lá e sentir mal, sentir o que, né, claro que não, mas pegar um pouco desse peso do que aconteceu lá. Então, a arquitetura consegue fazer, né? Então, aqui, uma voz aqui do além falou para falar a respeito das lojas de fast food, que é super interessante. É também com o objetivo, é desconfortavelmente projetado com o objetivo de coma logo e vá embora. Então, imagina se você erra na hora que você vai fazer um restaurante e você faz um fast food hiper confortável, né? Eu estou falando em termos de negócio, tá? Aí você faz um fast food hiper confortável, a pessoa foi lá, comprou um sanduíche, senta ali e fica conversando com os amigos. Já pagou, já, sabe? E tem mais gente querendo sentar. Então, assim, a arquitetura aí, nesse caso, ela tá meio estranha para o negócio. Mas tem os Agora, o restaurante chinês. O restaurante, você faz ele super confortável, porque quanto mais a pessoa ficar lá, aí ela pede uma sobremesa, pede um vinho, pede um cappuccino. Quanto mais você fizer isso. Agora, eu estou contando essa história toda pelo seguinte: eu comecei a fazer essa arquitetura humanizada, estratégica, para chegar a um objetivo de criar conforto dentro das clínicas, para minimizar o sofrimento que existe ali, em função do que eu já passei na vida. Eu queria ajudar. Só que aconteceu um efeito colateral impressionante, totalmente impressionante. Porque a pessoa se sentindo bem ali dentro da clínica, ela indica para os amigos, ela volta mais naquela clínica, a clínica fica especial para ela, ela se sente em casa e se sente protegida ali, que ela não sente em outros lugares, ela está disposta a pagar mais, ela valoriza aquele espaço. Então, acaba que, olha só, agora tem um cachorro na live. Aí, acaba que o dono da clínica tem um retorno financeiro como efeito colateral. Aí eu achei isso perfeito, aí fechou. Entendeu? Sim. Porque olha só, eu me sinto super bem de fazer o projeto, porque é o que eu queria, eu quero fazer alguma coisa que gere conforto e que gere segurança. O cliente se sente bem ali dentro e o dono da clínica tem mais clientes. Então ficou, sabe, perfeito. Aí é um investimento que dá retorno. Certeza. Era até uma das coisas que eu me perguntava justamente qual que é o que um profissional da área de saúde iria esperar de um trabalho assim? O que ele ganha em o cliente dele, assim, tipo... O que ele ganha com essa cor que da parede vai ser escolhida assim? Ó, doutor Ricardo Pimentel disse aqui que a voz do além sabe tudo. Essa voz do além é impressionante. Inclusive a voz do além, né, que é o Marcelo, que é meu marido, ele me ajudou muito a desenvolver essas coisas todas, porque enquanto eu estava indo para o lado da arquitetura, o que a pessoa sente, ele estava indo para o lado da neurociência, né? Tanto biologicamente, fisiologicamente, psicologicamente. Aí a gente juntou todos esses mentes e fica uma coisa diferentemente diferente. O que você perguntou, Léo? Não mesmo. Tá. Você está muito nova para esquecer as coisas. Eu, hein? Não, perguntei do
Por que é diferente? O que faz o... Mas acho que isso é uma coisa que já tem explicado aqui ao longo da live, mas pontualmente, assim, por que isso muda na vida do cliente, a cor da parede, que o cliente dele vai achar... Eu não consegui ler. Não, eu captei. Vamos pensar assim. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu acho bastante interessante. Uma ginecologista, ela contratou a gente para fazer uma clínica nova para ela. Nós ajudamos ela a procurar o espaço para fazer a clínica nova. E como é ginecologista aí, obstetrícia, né? Ela trabalha com ginecologia, obstetrícia. Então, são mulheres jovens, na idade de ter filho, é a maioria da clientela dela. Então, a gente escolheu uma casa com telhado, que tinha um jardim na frente, que a gente pôs flores, e ficou tudo muito delicado. E ela comentou comigo que a secretária dela, a recepcionista dela, era meio grossa com os clientes. Grossa sim, falava meio de um jeito meio rígido, de vez em quando perdia a paciência. E eu até falei, olha, você vai ter que conversar com a Jaqueline, que é a consultora que faz esse treinamento, a consultora lá do Grupo Caprone, para te ajudar. Porque eu trabalho aqui com arquitetura, isso já tem um tempão também, tem uns 10 anos. Eu trabalho aqui com arquitetura, então aí você vai ter que olhar com a Jaqueline. E quando a gente montou a clínica é toda delicada, toda em tons de branco, com lilás clarinho, com verde clarinho. É assim, é uma paz olhar para a clínica. Ela falou o seguinte para mim, ligou um tempo depois, falou assim, Helena, você não acredita o que aconteceu aqui. A recepcionista agora fala baixinho, ela atende o telefone baixinho. Aí ela fala, doutora, sua cliente chegou, uma suavidade. Eu comecei a achar até esquisito, falei, mudou na vida dessa mulher, é diferente. Aí ela perguntou para a recepcionista, por que você tá desse jeito, que eu não estou entendendo? Aí ela falou, doutora, aqui dentro dá a impressão que eu não posso falar alto. Aqui dentro dá a impressão que tem que ser assim, que tudo é mais tranquilo, mais calmo. Quando ela contou, eu falei, agora você me chamou a atenção. Porque para mim, sempre que tem uma história assim, tem alguma coisa por trás, né? Eu falei, como que era antes, lá na outra clínica que, sabe, que fechou, que agora é uma nova, em outro lugar, outro endereço? Aí ela mandou a foto, um balcão super apertado da mulher, não tinha lugar para ela pôr nada, ela era desorganizada, coitada, não tinha lugar para ela, cheio de agenda, cheio de coisa, cheio de fio pendurado. E na frente do balcão dela, na parede, na frente do balcão, era uma textura vermelha. Aí eu perguntei depois, falei, pergunta para ela se ela sentia dor de cabeça com frequência. Ela falou, nem vou perguntar. Ela o tempo inteiro reclamava de enxaqueca. Então você vê, a cor vermelha, né, desse local. Se eu estivesse lá para fazer uma consultoria, que ela não fosse mudar de lugar, eu ia tentar organizar o balcão da secretária, arrumar um local para ela guardar as coisas, que você não pode exigir que a pessoa seja organizada se você não dá um espaço para ela se organizar. E a primeira coisa que eu ia fazer, mudar a cor da parede. E uma forma, por exemplo, o que mais dá o tom de uma decoração são as cadeiras, as poltronas. De uma sala de espera, se você mudar as cadeiras, mudar as poltronas, muda de cara. E é fato, você pode olhar uma foto, né? As pessoas que estão assistindo podem fazer isso. Olha uma foto que tenha cadeiras, que tenham linhas retas, poltronas de linhas retas. E pega uma outra foto que tenha cadeiras, poltronas com linhas curvas. E você vai perceber o tanto que as que têm linhas curvas, o local que tem poltrona com linhas curvas, é mais aconchegante, é mais gostoso de ficar. E o outro masculino, é mais masculino. Poderia ser super bem um escritório de um advogado. Ou então de um banqueiro. É masculino, não é para uma clínica. A gente tem que fazer na clínica. Então, a consultoria da clínica, quando é feita, ela atende isso. Vamos suavizar? Vamos pegar as linhas retas e suavizar? Vamos pegar as cores e suavizar? Vamos pegar a iluminação branca, aquela coisa, sabe, azulada? Vamos tornar essa iluminação mais amarelada nessa parte que a pessoa aqui da sala espera que ela quer conforto? Então, é esse caminho. É por isso que você tem que entender, né? Tem algumas brincadeiras dela que eu não sei se você pegou, porque você é mais nova daqui. Talvez a Carol lembre. Mas a gente comprou aqui para casa canequinhas pequenininhas, xícarazinhas, 3 de cada cor. Então tinha 3 amarelas, 3 brancas, 3 azuis e 3 vermelhas. E a gente fez isso de brincadeira mesmo, porque vinha mais gente do que 3 aqui para tomar café com a gente. Elas eram de que material? Dessas de louça, essas pequenininhas, sabe? Essas que a gente tem aqui, que é de uma cor por fora e outra cor por dentro. Era dessa? Era desse tipo, só que de uma cor só. Não. É de uma cor só. Aí, o que acontecia? A gente deixava à disposição e servia o café.
Aí os primeiros amigos, se tiver algum amigo escutando, eles vão falar, não, que sacanagem fazer com a gente. Aí os primeiros vinham, pegavam as amarelas, serviam café nas amarelas. Aí os outros vinham, acabaram as amarelas, serviam nas brancas. Aí os outros, aí sobrou vermelho e azul, ficava naquela situação assim, a vermelha quase que ninguém pegava, nunca. Aí ou pegava um azul, ou já aconteceu de esperar, tipo assim, eu espero você liberar a amarela, lavo, tem outra ali, por que não pôs? É só a cor, é xícara, põe café do mesmo jeito. Então a gente começou a testar essas coisas, porque muito disso é de comportamento humano. Tem coisa que a gente nem consegue explicar por quê. Você fala, mas por quê? Sabe, não tem uma explicação lógica. Mas se a pessoa se comporta assim, por que você vai brincar com isso? Sabe, por que você já não vai projetar? Por exemplo, o arquiteto, em determinado momento, ele é meio que Deus ali, né? Ele vai montar um mundo. E por que ele não monta um mundo para a pessoa se sentir bem, poxa? Por que tem que montar sem saber que resultado que vai dar? Ou montando de um jeito totalmente aleatório, que sabe-se lá que sensação que a pessoa vai ter lá dentro. Acho que dá bom dar alguns exemplos, por exemplo, igreja, que eles fazem mais... Sim. As catedrais góticas, isso é impressionante, né? Isso assim, o pé direito, a pessoa fala, eu quero uma coisa imponente, coloca um pé direito triplo aqui pra mim. Isso no Instagram é a coisa é mais imponente, é imponente, é legal, né? Bonito, eu acho lindo, eu sou arquiteta, gente, não tem jeito de, sabe, eu sou arquiteta, não tem como arrancar a alma de arquiteta de dentro de mim. Eu acho bonito. Agora, é aconchegante? Aí vem outra questão, começa a observar, eu tenho várias fotos que mostram isso, né? Você já viu as fotos, eu saio fotografando. Tem um ambiente com o pé direito altíssimo e tem ali junto um que é pé direito normal. E tem mesinhas distribuídas. Onde tem o pé direito normal, às vezes as mesinhas estão cheias e aqui está vazio. Aí você fala, gente, por quê? O que essa mesa tem de diferente? Aí você fotografa outro lugar, está acontecendo a mesma coisa. Então, se já existe o pé direito alto, que já vem, aí vai na consultoria, os clientes não gostam de sentar aqui, gastei um dinheirão para fazer isso, com as cadeiras não sei o que, eles não gostam. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar um lustre ou vários lustres, puxar lá de cima e trago a iluminação para a altura aqui normal. Aí eu dou aconchego. Mas por que tem esse erro, Bela? O pé direito altíssimo, ele apareceu na arquitetura de uma maneira super correta. Ele apareceu na catedral gótica, para ter aquela altura toda, para mostrar quem manda. Exatamente, você isso entra causar lá, desconforto de propósito, exato. Não por acaso. É uma coisa assim, você entra lá, olha para cima e fala, eu entendi, não preciso falar mais nada. É você que manda, eu sei, eu sou um mosquitinho aqui embaixo. E quem tem coragem de gritar dentro de uma catedral gótica, pela imponência que aquilo é, você pode colocar uma camisa de força que tem problema. Tem um problema, vão conversar, chega aqui no cantinho, vão conversar um pouquinho mais, que tem um problema. Então, assim, você usar os elementos de arquitetura sem saber por quê, então aqui eu vou pôr isso, aqui eu vou pôr aquilo, vou pintar de tal cor. Isso é coisa de maluco. É um caminho totalmente maluco. Então, se tiver arquiteto assistindo, eu indico um livro, Arquitetura da Felicidade. Aí lá é um antropólogo que escreveu, não é um arquiteto, mas aí a pessoa vai perceber para que a arquitetura existe, sabe? Ela existe para fazer com que as pessoas fiquem melhores. Ou então para passar um recado, né? Por exemplo, esse memorial de Brumadinho, eu estou com vontade de ver, e pelo que eu vi, tem pessoas super competentes trabalhando nele para gerar desconforto. Então isso é uma prova de que se eu gero desconforto, tem um outro lado que eu consigo gerar conforto. E as pessoas normalmente não conseguem ver isso. Eu acho que, pegando desse ponto, até ver conselhos para as pessoas que estão estudando arquitetura agora, ou então pessoas que já são profissionais, como é que elas vão abrir o olho para esse tipo de aspecto? Quais são os conselhos que você já indicou um livro, mas o que mais você acha que você deveria abrir o olho para isso? Não só arquiteto, né? Eu acho que qualquer profissional, o que ele precisa fazer, como eu falei, para se diferenciar, é prestar atenção em outros assuntos que podem compor com a profissão dele. Então, na arquitetura, eu demorei muito tempo para descobrir essas coisas, porque não tinha essa facilidade da internet, não tinha essa facilidade de pesquisar e achar alguma coisa, de comprar livro. Inclusive, para comprar livro fora, você tinha que ter alguém que fosse lá e trazer. Quando eu viajava, o que vinha mais pesado era livro, trazendo livro. Então, agora está mais fácil. Mas eu demorei muito tempo para entender que a arquitetura ela só funciona se você entender a psicologia
de quem vai usar. Então, a psicologia anda junto com a arquitetura, não tem como você desvincular. Acho que é uma questão de você se colocar no lugar da pessoa que está ali. Isso, você se imaginar naquele espaço. empatia. E, por exemplo, para quem vai fazer loja, existe uma ciência inteira, uma lógica inteira do consumo. Sabe, se você faz loja e você não aprende onde você vai expor, como, olha que doido, que maluco. Você sabia que você passando por uma rua, aí você tem várias fachadas de loja. Se você passa por uma fachada de um banco mesmo, sabe, banco, instituição financeira, você anda mais rápido. A pessoa passa mais rápido pelo banco. Aí a próxima loja depois do banco, o cliente ainda não desacelerou. Então aquela fachada ali, aquela vitrine não vai ser vista como as outras. E qual é a explicação de que a pessoa passa mais rápido? Não tem. Então é assim, como é que chegou à conclusão disso? Tem um antropólogo que chama Paco Underhill. A vida dele é filmar o que acontece e filma e depois ele vê os comportamentos. Quando o comportamento se repete muito, ele fala, olha, esse comportamento acontece, ele não está a fim de explicar. Ele só está observando. E por enquanto não tem uma explicação para isso. Eu arrisco dizer que as pessoas estão fugindo das contas. Pode ser, Carolina tem uma teoria. Mas olha só que coisa interessante. Se você não presta atenção nisso, não adianta o projeto ficar bonito se a sua loja estiver do lado de um banco. Olha o detalhe, de onde que vem, aqui as pessoas já devem ter passado por essa experiência. De onde que vem a situação? Você entra, por exemplo, numa loja, numa drogaria grande. Aí você já viu que quando você entra, vem logo uma pessoa te entregar um cartãozinho? Não, uma cestinha. É não um cartão do vendedor, claro, né? Porque o vendedor tem que ganhar a comissão dele. Mas de onde que veio isso? Foi o Paco Underhill que fez isso. Foi um estudo que ele fez do mundo inteiro. Ele percebeu o seguinte, filmando, que as pessoas entravam e aí elas iam comprando. E de repente, ela pegava uma coisa numa mão, pegava na outra mão, não tenho mais mão para pegar, vou embora sem comprar mais nada. Aí ele falou, se eu der alguma coisa, uma cestinha para essa pessoa, ela vai comprar mais. Aí o que ele fez? Colocou a cestinha, é mais ou menos o que eu vim fazendo nas consultorias, colocou a cestinha lá na entrada da loja, colocou lá. Aí algumas pessoas pegavam, outras não, outras só lembravam da cestinha quando já estava com a mão. Aí ela vai voltar lá na entrada da loja? Não vai. Então, ele falou, então a cestinha na entrada da loja não deu certo. Ele pegou e colocou na ponta da gôndola, sabe a gôndola? Pegou ali na ponta. Aconteceu a mesma coisa, algumas pessoas pegavam, outras não. Aí qual o conselho que ele deu? Põe a cestinha na mão da criatura. A pessoa entra e põe a cestinha na mão. Então isso é uma alteração que foi feita em cima de um trabalho de antropólogo. E a arquitetura e a disposição das coisas tem que levar em consideração o comportamento das pessoas. Sim. E porque também a arquitetura condiciona o comportamento. Então a senhora, enquanto arquiteta, você tem que pensar o seguinte, no seu desenho tem 2 linhas que representam a parede, não é isso? Quando você escolhe, eu vou cortar essa parede aqui e vou colocar uma porta, você condicionou o comportamento de todo mundo naqueles ambientes. Por quê? Porque é só por ali que passa. É ali que passa. Então, o arquiteto, quando ele faz aberturas, ele condiciona o comportamento. E tem uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte, que um dia, uma dentista me falou, toda vez que eu passo aqui pela minha mesa, eu bato a coxa na quina da mesa. Aí eu perguntei para ela, escuta, doutora, me responda, o que é que está errado? É a mesa ou a sua coxa? A sua coxa. Então, o que está errado, a posição errada? É a mesa ou a sua perna? Porque se ela passa por ali sempre, a posição da mesa estava totalmente errada. Então, assim, na hora que você vai projetar, tanto as aberturas que você coloca, quanto a posição dos móveis que você coloca, condiciona todo o comportamento de uma pessoa ali dentro. Então, é por isso que antes de fazer um projeto, primeiro você tem que fazer um script. Um script do que vai acontecer naqueles ambientes ali. É o contrário. E não forçar a pessoa a se enquadrar. Então, você primeiro pergunta, como é que é feito aqui o atendimento? Imagina, numa sala de espera de uma clínica, você levanta do balcão, a sua secretária levanta do balcão e vai atender a porta, ela libera a porta aqui,
sabe? Ela deixa a porta aberta e o cliente entra. O que acontece? Então você precisa saber disso tudo. Você vem aqui na porta atender o cliente, na porta da sala de espera atender. Tudo isso condiciona a posição das aberturas e a posição dos móveis dentro dos ambientes. Senão depois a pessoa vai conviver com isso pelo resto da vida, xingando quem projetou, mas não adianta nada, porque aí já está lá. É isso que a gente vê, infelizmente, nas consultorias. Você vê uma mesa completa, linda, maravilhosa, mas completamente fora de contexto ou fora de lugar. É uma coisa que, com pouco tempo de faculdade que eu tenho, já deu para perceber, assim, o tanto de estudo que eu tenho feito em relação a lugares que as pessoas, que os arquitetos projetam, pensando numa coisa muito macro, pensando numa coisa que é para ser bonito, uma coisa, por exemplo, as cidades que são projetadas, né, na parte do urbanismo. As cidades são projetadas para serem lindas olhando de cima, só que esquecem que as pessoas não vão ficar voando de helicóptero. Eu dei tanta sorte na vida, ou talvez eu tenha dado sorte de prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo, sabe, que dizem coincidências significativas. Logo que eu formei em arquitetura, então eu formei com 21 anos, e fui para São Paulo fazer um curso de paisagismo, porque eu adoro plantas. Eu tinha muita vontade de trabalhar com paisagismo, mas não dá. Eu tinha que viver, sei lá quantas vidas, para eu fazer tudo que eu tinha vontade. Só de livro já dava umas vidas que eu queria ler. Aí eu dei uma sorte eu fiz um curso de paisagismo prático lá no shopping, no Parque Ibirapuera. E foi um senhor de 80 e poucos anos que dava esse curso. E depois que eu fiz o curso todo, que foi muito interessante, aprendi muita coisa, a gente tinha que fazer o projeto de uma praça. Você deve estar craque em praça, você já fez praça. Então, assim, eu tive que fazer um projeto de uma praça, e a praça era ligeiramente circular. Na hora que eu olhei aquilo, arquiteta, recém-formada, eu falei, nossa, que beleza. E na época eu era muito noob, né? Como dizer, muito bobinha. Eu falei, vou fazer uma beleza. Aí eu estava preocupada com isso, sabe? Vai ficar lindo. Fiz uma planta linda, parecia uma mandala. E ainda pensei o seguinte, né? E eu tava, gente, ele vai me dar os parabéns, né? Porque eu gosto de parabéns, todo mundo gosta, obsessiva com parabéns. Aí eu falei, ele vai me dar os parabéns, estrelinhas, ele vai me dar estrelinhas. Porque eu falei assim, esse lado da praça floresce. Eu dividi em estações, sabe? Nem é muito comum no Brasil. Mas assim, esse lado aqui floresce em 3 meses, esse aqui floresce em outros 3 meses. Então eu garanti que teria flores na minha praça o ano todo. E eu estava no orgulho. Aí na hora que ele chegou e foi olhar, ele falou assim, a sua praça está completamente errada. Aí eu falei, como assim está errada? Eu falei, gente, ele nem olhou direito, minha praça está errada. Aí ele falou, Soliana, a sua praça só funciona para quem está olhando de helicóptero para ela. As pessoas, não é assim que as coisas funcionam. Aí, isso que eu escutei dele, sabe, eu uso em várias coisas. Ele falou, sabe, eu nem sei se eu te falei, se eu já fiz um punhado de praça, eu não te falei isso. Ele falou o seguinte, sabe como que a gente faz uma praça que funciona para as pessoas? Eu falei, não, pelo jeito, não faço a menor ideia, né? Ele falou, você abre o espaço que vai ser a praça, no meio lá de onde as pessoas moram, e deixa as pessoas passarem. Elas vão passar. Elas nem sabem que ali é praça, mas elas vão passar. E elas vão marcar os caminhos, que são os caminhos orgânicos de passagem dessas pessoas. Aí você vem, respeita esses caminhos e faz o seu paisagismo. Até arrepio, gente, fora da brincadeira. Mas aí foi maldade dele, ele tinha te dado as pessoas antes. Carolina, é o tipo de aprendizado que a gente tem para não esquecer nunca mais. Então ele fez isso. Para você fazer uma praça errada. Foi para fazer uma praça errada para ele dar aquela, sabe, essa aqui é o moral da história. Mas nunca mais esqueci. E a parte mais interessante é o seguinte, respeito. Sabe, é o respeito de respeitar quem vai usar, respeito. Então, nessa história toda, 2 palavras ficaram muito fortes para mim. Respeito e adequação. Então, eu respeito quem vai usar. Não interessa se eu não gosto. Não interessa. Eu não tenho, sabe? Eu vou falar, olha, eu sou arquiteta. Eu vi, sabe, tem umas coisas lindas lá em Dubai que eu tô doida para usar aqui. Não interessa. O cliente nem valoriza isso. Então, me deixa eu entrar aqui que eu tô querendo falar, mas vocês não param de falar nem um pouco. Isso é outra voz do além. Mas pode falar, voz 2 do além. Mas vocês me chamaram pra ficar aqui. Diga-me, que vacilo. Minha filha, gente, falando, outra, ela está atrás das câmeras. Diga. Pois é. É que vocês estão falando aí que tem muita gente que faz
faz os ambientes, as clínicas e tal, pensando em ninguém. É só pra ser bonito, não é pra ser pra ninguém. E ainda tem outra coisa, mesmo se a pessoa acertar e fizer isso pra uma pessoa que é o cliente dela, se não for uma casa, a maior parte das vezes vai estar errado, porque você tem que fazer pro cliente, da pessoa. Exatamente, é. Então, e isso muitas vezes o cliente, né? Vamos mudar essa coisa de cliente. O profissional de saúde, dono da clínica, que é meu cliente. Então, se o profissional de saúde, dono da clínica, ele chega e fala, eu gosto de tal coisa. Então, eu tenho que explicar para ele, você seria cliente da sua clínica? Você é público-alvo da sua clínica? Porque se não for, a gente tem que tomar cuidado com o público-alvo. Mas tem um detalhe, né? Se ele não for público-alvo da clínica dele, aí fica muito difícil de fazer, porque a clínica dele também tem que ser agradável para ele. Porque não pode, imagina, a pessoa passa lá 8, 10, 12 horas, tem que ser alguma coisa que funciona para o público-alvo dele, que é o cliente final, e que não traga desconforto para ele. Então, esse é um caminho, é difícil, não é fácil de achar. É um equilíbrio bem... Não é uma coisa muito... Mas é delicioso de fazer. É difícil, é delicioso de fazer, e é muito gostoso quando a pessoa fala, deu certo. Mas isso é como E eu estava vendo aqui que o Dr. Ricardo Pimentel e a Liliane estão falando que a gente faz projetos para eles há 15 anos, então eles sabem exatamente do que a gente está falando. Mas né? É muito comum acontecer da pessoa atender o público-alvo que ela não faz parte? É, muito comum, porque é muito comum, por exemplo, um médico ou um dentista ter um poder aquisitivo muito alto, que ele até conseguiu atendendo pessoas simples. Ele tem uma clínica que atende pessoas simples, mas atende em massa, tem uma rede, alguma coisa assim. Mas... Acho que eles até tempo de falar aqui daquela, no caso que eu gosto da senhorinha da maquininha de café. Que a mulher ficou toda feliz que ela conseguiu finalmente a máquina de café mais chique do mundo. E a senhorinha não... Numa consultoria, eu geralmente não preciso ir no lugar para fazer a consultoria, eu faço por foto. Os projetos também a gente faz à distância, já desenvolvemos essa maneira de fazer tem mais de 16 anos. Mas nesse caso eu estava lá. E a pessoa falou, comprei uma máquina que era o meu sonho de consumo, que também é o meu, né? Imagina, faz cappuccino, faz um punhado de coisa. Aí colocou lá. E sentou uma senhorinha, sabe? Do meu lado, na sala de espera, eu estava esperando para conversar com a médica. Aí ela sentou e ela tá olhando assim com aquela carinha de... Tô interessada nessa máquina, porque tava com um cheirinho gostoso, um cheirinho de café, uma delícia, né? Aí tô interessada nessa máquina. Aí eu olhei lá, sabe aquela coisa que pisca para todo lado? Eu falei, gente, ela não vai saber que botão. Eu falei, olha, vamos lá nós duas, vamos lá. Aí chegando lá, apertando tudo, botão, saiu água, saiu não sei o que, saiu isso, saiu aquilo. Por quê? O que ela falou? Ela perguntou assim para a secretária antes de eu falar isso, quanto que é o café? Ela achou que era pago. Então, assim, para ela teria sido muito melhor uma garrafa térmica com café que ela aperta. A esperança dela era que fosse pago e ela não precisasse apertar os botõezinhos. Exatamente, acho que ela estava disposta a pagar alguma coisa para ela não passar essa vergonha de apertar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente já está terminando a live, Isabela. Quer falar alguma coisa? Tem aqui 2 minutos. Eu deixo você falar. Fala o nome do cachorrinho que apareceu. Que repete o nome do livro. Eu acho que Arquitetura da Felicidade. A Andréa já falou aqui. Então aproveita e fala o nome do meu cachorrinho que apareceu e vocês não apresentaram. Gente, então olha aqui, a gente teve a participação do Marcelo, uma voz do além. A segunda voz do além foi a Carolina. Aí teve o Pipo, que agora mudou de colo, foi pro colo da Carolina. Teve o Coco, que estava cantando igual o Sabiá. E teve a Leona, que aqui a gente é tipo uma fazenda, né? O que a gente gosta. Então o estilo que eu gosto é rústico. Mas o estilo que eu faço para as clínicas é o que o meu cliente precisa. Então, assim, Bela, adorei você me entrevistando. Eu gostei demais da conta. Vocês com medo aí de que fosse dar algum problema na Bela. Pois é, a Bela Tem medo de falar besteira. A Bela achando que vai falar besteira. Então diz uma besteira, pelo menos no final. Pelo amor de Deus. Eu já vou falar aqui, ó, a Bruna... Não é besteira não, tadinho. A Bruna tá falando que... Eu sempre lembro de você quando eu vou cappuccino. Mas isso não é besteira não, Bruna. Eu achei bem bobo. Pronto, falei minha besteira já, não. É porque eu ficava oferecendo cappuccino pra Bu e ela não toma leite. Então ela sabe que eu adoro. Que ideia, gente. Mas olha, foi um prazer, né? Já tá acabando aqui. Foi um prazer. E quem tiver alguma dúvida, gente, eu estou à disposição. Né? Entra aí no Ambiente Amigos, sou Helena Moraes. E agora no Bela Caproni, né, Bela? E manda pergunta, a gente faz outra live. Nós vamos deixar essa live no
no YouTube. Eu acho que uma que tem muito a ver com essa também é que você fez com o senhor Marcelo, Seu papai? meu papai, que eu acho que dá um link bom pra essa live. Então. A família aqui é uma família diferente, gente. A gente conversa a respeito disso desde que eles eram pequenos. Acho que até o gato gosta desse assunto, tanto que eles vêm participar. Então, olha só. Volta quanto tempo aqui? Que acaba com 20 segundos. Bruna, amei ver você aqui também. Saudade das suas cores. A Bruna é uma ótima arquiteta que trabalha com cores de uma maneira linda. Quem quiser fazer casa, tá com ela. Acabou aqui? Não, ali faltam 5 segundinhos só pra um tchau. Tchau, tchau. Então, tchauzinho.